Muito bem, voltando com o nosso curso aí, voltado para o CFS, curso de formação de sargento. Vamos hoje dar continuidade à regra de 3 composta. Vimos na última aula a regra de 3 simples, onde trabalhamos lá com apenas 2 variáveis. Hoje será com 3 ou mais variáveis. Iremos ver aí como que eu faço a leitura, a montagem do exercício e a interpretação. E um bisuzinho, né? Aquela mnemônica, a regra das bolas embaixo. Então, se você aplicar a regra das bolas embaixo na regra de 3 composta, você mata aí qualquer tipo de exercício, né? Você vai ver em alguns vídeos por aí, professores ensinando, usando as flechas, assim como eu ensinei lá na regra de 3 simples. Para mim, aplicar as flechas na composta, penso eu, um pouco mais complicado. Então, eu aplico esse método aí, que é das bolas embaixo. Então, venha comigo para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos aí rumo ao CFS. Então, vem comigo, vamos lá para o primeiro exercício. Diz assim, ó. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, né, 2 pedreiros eles foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias. Qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros e o tempo de trabalho de todos os pedreiros fossem de 4 horas por dia? Então, o que nós temos aqui, né? Qual que é a dificuldade do aluno? Ele ler o problema e entender qual é a regra de 3 simples ou composta. Então, você vai ler e vai montar. Se aparecer ali mais de 2 variáveis, a regra de 3 ela é composta. Então, vem comigo. Vamos pegar aqui uma caneta. Pega aí o seu caderno, a sua folha. E vamos aqui circular junto comigo quais são as variáveis. Ó. O que nós temos? Pedreiros, né? Temos ali pedreiros. Temos metros quadrados, né? Que é o tanto aí de obra sendo construída. E temos horas trabalhadas, né? Nós temos lá horas diárias. Então, essas são as minhas variáveis, ao qual irei escrever, né? Como se fosse ali a prova. Então, aqui eu tenho os meus pedreiros. Eu tenho metro quadrado da obra e horas trabalhadas aí diárias. Faça a leitura e monte o exercício, não é isso? Vamos lá. 2 pedreiros foram contratados, né? Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados, não é isso? Trabalhando 6 horas por dia. Aí vem a pergunta, ó, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros? Então, atenção, já tenho 2, né? Então, aqui passa a ser 6, né? Mais 4 pedreiros. Não coloque 4 ali, cuidado. Eu não estou falando que vai dispensar os 2 que já tinha antes. Então, vou contratar mais 4. Já tinha 2, fica 6, né? Cuidado aí com a interpretação. E o tempo de trabalho de todos os pedreiros fossem de 4 horas por dia. Então, aqui, e a pergunta é quantos que eles fazem aí de metros quadrados. Tá vendo? Montamos aí as variáveis e percebemos que nós temos 3 horas metro quadrado e pedreiros, a qual aí nós identificamos uma regra de 3 composta. E como que funciona a regra das bolas embaixo? Né? Como que funciona isso? Vem comigo. Tem que ser feita a leitura e agora a pergunta em relação às outras colunas, que eu vou chamar as outras colunas, que não tem um X. Né? Então, o que eu vou observar? Eu vou olhar para a coluna desse X aqui, ó, onde tem a nossa pergunta, e vou fazer uma perguntinha para a outra coluna e ver qual que é a resposta. Né? E fazer a pergunta aqui para a outra coluna e ver qual que é a resposta. Mas que pergunta que é essa, professor? Essa é a pergunta. Observa comigo. Ó. Você viu que 2 pedreiros, eles trabalham, aí eu vou ter que pensar assim, quantas horas? Fixa lá um valor, né? Sei lá. 2 pedreiros trabalham e realizam 48 metros quadrados aí de obra. Pensa comigo, e 6 pedreiros? Iriam realizar mais obras ou menos obras? Trabalhando a mesma quantidade de horas do que foi os 2 pedreiros? Logicamente, quanto mais gente trabalhando, mais obra vai ter sendo realizada. Então, olha a resposta, ó, mais, tá vendo? Ó, mais. Então, se eu tenho 2 pedreiros e fizeram 48
metro quadrado de obra. E com 6 pedreiros eu vou fazer mais. Se fosse a resposta menos, eu iria circular o valor menor. Como a resposta é mais, eu vou circular o valor maior. Qual o valor maior? O 6 aqui, ó. Não é isso? Porque eu fiz a pergunta para a coluna dos pedreiros. Beleza? Vamos agora perguntar lá para as horas, ó. Vamos lá, perguntar para as horas. O que é isso aqui? Vamos lá. Perguntar para as horas. 48 metros de obra foram realizados em 6 horas, trabalhando lá um valor fixo de pedreiros. Né? E trabalhando menos, trabalhando 4 horas apenas. Logicamente eu vou fazer menos obra, tendo ali uma mesma quantidade de pedreiros. Então, olha a pergunta. 6 horas, os pedreiros trabalhando realizaram 48 metros de obra construída. E trabalhando apenas 4 horas, iriam realizar menos. Então, a resposta é menos, eu vou circular o valor menor. Se a resposta fosse mais, circularia o valor maior ali, que é o 6. Tá vendo? Ali eu tenho duas bolas, ó. A que eu circulei do 6 e a que eu circulei do 4. Então, vem comigo aqui, ó. Vou continuar a resolução aqui embaixo. Então, fica assim. 48, você copia a coluna do x, ó. E coloca um igual na frente, beleza? Passa uma barra, tá vendo? Aqui, quando eu falo bolas embaixo, aqui eu me identifico como embaixo. Né? Embaixo, que lógico, né? Na matemática a gente chama de denominador. Né? E aqui eu identificaria como em cima, né? Que na matemática é o nosso numerador. Tá? Mas tudo que eu quero saber disso. Para você, na hora de que você circulou aquelas bolas ali, ó, eu vou colocar aqui embaixo o 6 e o 4 aqui, que são os que estão circulados, que estão com as bolas. E em cima, vou colocar os que ficaram sem circular. O 2 ali e o 6. Tudo bem? Aí, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, aqui eu vou apagar para ter espaço, né? Você já entendeu aí o que é em cima e o que é embaixo. Certo? Pronto. Esta é a parte mais difícil. Porém, já montei o meu exercício. Agora é matemática, só resolução, né? Faço aqui a tal da multiplicação cruzada. É isso, ó. Tá vendo? Ó? Então vem comigo, ó. Vou multiplicar ali em cima. O 2 vezes o 6 vai dar 12, né? E 12 vezes aquele x, eu vou ter 12x. Tudo bem ali, ó? Igual, né? E depois eu vou ter, ó, 48 vezes 24. Por quê? Porque ali é o 6 vezes 4, né? Multipliquei. E aí, por fim, 12x igual, né? 48 vezes 24, aqui já vai dar 1.152. Depois você monta a conta aí na sua folha, na prova. Não tem calculadora, né? E aí eu vou ter o x dividindo esse valor de 1.152 por 12, né? Que a resposta ali vai dar 96, ó. Então, a resposta 96 é o quê? Metros quadrados de obras. Vou lá para a nossa alternativa delta, beleza? Olha lá, alternativa delta, 96 metros quadrados de obra, beleza? Então, esta aí é a resolução e a aplicabilidade das bolas embaixo. Né? Você vai colocar ali embaixo os valores que nós circulamos, que foi aqui o 6 e o 4, beleza? Vamos dar sequência aí, fazer mais exercícios para você poder entender e pegar qual que é o, né, o start da nossa aula. Então, muito bem, né? Vamos lá então dar continuidade. Nosso próximo exercício, o que ele fala? Né? Vamos lá. Sabendo que 4 impressoras iguais, não quer dizer que 4 impressoras elas têm a mesma produtividade, né? Elas produzem 800 panfletos em 40 minutos. Né? Quantos folhetos seriam produzidos em 1 hora, havendo 6 dessas impressoras? Então, vamos lá. Vamos montar aqui quais são nossas variáveis, né? São impressoras, eu tenho os panfletos, vou pôr só pan, e aqui o tempo, né, ó, que é os minutos, min. Então, qual que é a nossa ideia? 4 impressoras imprime 800 panfletos em 40 mic. Olha lá, 40 mic, né?
quantos folhetos seriam produzidos? Então, onde vai meu X? Se a pergunta fosse quanto tempo o X iria no tempo. Quantas impressoras o X iria nas impressoras. Mas a pergunta é quantos folhetos. Então, aqui o X é embaixo do 800. Né? Então, quantos folhetos seriam produzidos em 1 hora? Olha a pergunta, hein? Em 1 hora. Cuidado, ó. A minha coluna do tempo ali está em minutos. Ó. Cuidado, não vou colocar uma aqui não. Ó. Tem que colocar 60. Ele fala 1 hora, mas eu converto para minutos 60. Havendo aí 6 dessas impressoras. Beleza? Então, aqui já montamos a estrutura do nosso exercício. Vamos fazer as perguntas. Né? Vamos fazer as perguntas aí. Professor, sempre o X é no meio? Não, pô. Tanto faz, você inverter ali, colocar no meio minutos, o X no final, é fazer a pergunta aí para as demais colunas. Então, vamos lá. Eu vou perguntar para a coluna das impressoras e depois eu faço a perguntinha para a do tempo. Então, vem comigo, ó. 4 impressoras imprimem 800 panfletos. Pensa comigo, e 6 impressoras? Dentro do mesmo tempo fixo, né? Vai imprimir mais ou menos panfletos? Vamos lá de novo, ó. 4 impressoras, elas imprimem 800 panfletos. E 6 vai imprimir mais ou menos? Se a resposta for mais, círculo maior. Se a resposta for menos, círculo menor. Então, vamos lá. É mais, né? Então, eu tenho 6 impressoras, vai imprimir mais papel. Então, mais, maior, círculo 6. Beleza? Vamos agora para a do tempo, né? Tá para cá, tempo. 40 minutos a impressora trabalhando ali, né? E imprime 800 panfletos. E 60 minutos? Mais tempo, vai imprimir mais ou menos papel, tendo ali uma quantidade fixa de impressoras, né? Vai imprimir, logicamente, que mais. Então, eu vou circular aí o maior. Se fosse menos, circularia ali o 40. Então, agora ficou bem tranquilo. Você vai pegar a coluninha do X, montar ela embaixo aqui, não é isso? Colocar igual, passar a barrinha e colocar as bolas embaixo. Quais bolas? Né? Vamos lá. 6 vezes 60. Não tem erro, hein? Se você inverter, dá errado. Colocar as bolas em cima, dá errado. E aqui, 4. E ali em cima, o 40. Agora ficou tranquilo. Então, eu vou multiplicar em cruz isso daqui, ó. O que eu vou ter ali, né? 4 vezes 40, 160, né? X igual. Aqui eu vou ter, ó, 800, que eu vou multiplicar por 6, que eu vou multiplicar por 60. Com calma, você faz essa conta na prova. Com calma, eu já fiz a conta aqui, ó. Deu 288 mil. Ah, professor, não sei fazer conta de multiplicação. Com calma, vamos lá. E aí, você vai fazer a divisão. Dá para cortar um zero, né? Ó. Corta um zero ali, um zero aqui. Eu vou ter, olha lá, ó, 28.800 dividido por 16. Não é isso? E aí você divide por 16. Eu vou ter qual resposta? Feito a conta lá, você vai ter 1.800. O quê? Panfletos, né? Pergunta é quantos panfletos. Então, aqui nós passa para a alternativa eco. Bem tranquilo, né? Depois que você aprende o esquema das bolas embaixo, você resolve aí qualquer questão envolvendo regra de 3 composta. Vamos para o próximo exercício, para a gente poder aí pegar o jeito, né? Quando você se deparar com uma questão dessa na prova, você vai dar risada, vai falar assim, é só aplicar a regra das bolas embaixo. Então, vamos lá, para a nossa próxima questão. Voltando e continuando, vamos para o nosso próximo exercício, também este de regra de 3 composta, e vamos fazer a leitura. Então, na prova, com calma, pega a prova, vai ler, isso aqui tá com cara que é regra de 3 composta, regra de 3 simples, monta lá o exercício, com calma. Então, vem comigo, ó, vamos lá. Para a produção de um determinado tipo de peça de uma empresa, olha lá, 5 máquinas. Então, o que eu vou ter aqui? A variável máquinas. Né? Então, vou até escrever aqui, ó, máquinas. Com produtividade idêntica, então elas trabalham, produzem a mesma quantidade de
produzem sim 260 peças. Então, eu tenho aqui, ó, a variável peças. Em 5 dias, então, eu tenho a variável dias. Dias. Operando 4 horas por dia. Então, eu tenho o tempo também aqui em horas. Olha lá. Aí vem a pergunta, ó, sabendo que 2 máquinas deram defeito. Então, sai fora 2. Qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operarem durante 10 horas? Mas, professor, tem 4 colunas, tem 4 variáveis. É isso mesmo, amigo. É isso mesmo. 3 ou mais, regra de 3 composta. Então, pode aparecer na nossa prova com 4 variáveis. É a mesma ideia. Regra das bolas embaixo. Então, vamos lá. Vou voltar, vamos ler e montar esses números aqui. Cuidado para não colocar o número na coluna errada, hein? Vamos lá. Para a produção de um determinado tipo de peça de uma empresa, 5 máquinas, então põe lá 5 máquinas, com produtividade idênticas, produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, então eu tinha 5, passo a ter 3 apenas, né? Qual será a quantidade de peças? Essa é a pergunta. Então, onde vai o X? Nas peças, né? Se perguntasse quantos dias, X nos dias. Quantas horas, X nas horas. Quantas máquinas, X nas máquinas. A pergunta é, qual será a quantidade de peças? Então, X nas peças, né? Produzindo durante 10 dias. E se as máquinas restantes operarem durante 10 horas. Vamos lá, então? Então, aqui, vou fazer uma pergunta a mais, né? Vou fazer uma pergunta a mais aí em relação às colunas. Então, eu tenho que fazer a perguntinha para a coluna das máquinas e ver lá, circular, se é qual é o maior, qual é o menor, né? Fazer a perguntinha para a coluna dos dias. Se a resposta for menor, circula o 5. Se for maior, circula o 10. E fazer a pergunta para a coluna das horas. Se a resposta for mais, circula o 4. Ou circula o 10, que é o mais, né? E se a resposta for menos, circula o menor, que vai ser o 4. Então, vem comigo, ó, vamos lá. Vamos fazer aqui os círculos. Primeiro, vou fazer para as máquinas. Vamos lá. 5 máquinas trabalhando produzem 260 peças. E 3 máquinas? Vai produzir mais ou menos peças? Se elas trabalharem os mesmos dias, as mesmas horas, tá? Vai produzir menos, né? Se eu tenho 5 que produzem 260 e 3 máquinas, vai produzir menos. Tá vendo? A resposta é menos. Eu vou circular um O menor. Próximo. Vou perguntar agora para os dias. Vamos lá. 260 peças são fabricadas em 5 dias. E se eu trabalhar 10 dias, vou fabricar mais ou menos peças? Pô, mais, né? Mais. Então, circulo maior. Circulo maior. E agora, vou perguntar para as horas. Para as horas. Vamos lá. 260 peças são fabricadas em 4 horas. Vendo lá, ó. E trabalhando 10 horas, fabrico mais ou fabrico menos peças? Fabrico mais peças. Então, circula o maior. Pronto. Agora é só nós montarmos aí toda a nossa estrutura. Então, vem cá. 260 sobre x, né? Sobre x igual, né? Passa a barra e coloca as bolas embaixo. Coloca as bolas embaixo. Então, vem comigo. Quem são as bolas aqui? O 3 vezes o 10 vezes o 10, né? E em cima aqui ficou sem circular. O 5 ali. O meu vai copiar 260, hein? Que ali é a do x, olha, ficou do outro lado lá. Vezes o outro 5 e vezes o nosso 4 aqui. Beleza? Vamos lá. Já tenta aí. Vamos lá. Eu vou ter ali, ó, multiplicação cruzada. Cuidado, hein? É multiplicação cruzada. Então, cruza aqui a multiplicaçãozinha. Né? O que vai ter? O que vai ter? Vamos lá, ó. 5 vezes 5, 25, vezes 4 vai dar 100. 100x ali igual a 260 vezes 3 vezes 10 é 30 vezes 10, 300 vezes 300. Tá vendo? Então, eu vou ter 100x. Ali vai dar 78 mil, tá? 260 vezes 300, 78 mil. Que você vai dividir por 100, pô, bem tranquilo.
o nosso x aí vai dar 780, né? Só cortar 2 zeros. Aí, ó, 2 aqui, pá, 2 ali. Então, resposta ali, 780. O quê? Peças. Alternativa Bravo. Beleza? Ó, bravo, hein? Deu procuradinho aí. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de regra de três composta. Volta, estuda e parta para a aprovação. Grande abraço e bons estudos.